Na década de 90, era muito incomum os liberais dizerem que a iniciativa comunista e socialista mundial tinha acabado. Diziam isso mesmo, está acabado. E que a hegemonia liberal era definitiva, e até surgiu a famosa noção de fim da história do Fukuyama. E eu ficava muito perplexo com isso. Como assim, Deus? Se você tem iniciativas de levante socialista até hoje, em outra parte do mundo, embrenhadas na sociedade. Se você tem, aqui perto você tem Cuba, se você tem Coreia do Norte, tem Vietnã, e ainda por cima, o maior país do mundo, em termos populacionais, que era a China, ainda visto como comunista, em que sentido tinha dizer que tinha acabado? E eu dizia isso e não encontrava muita recepção, né? Eu achava bastante estranho isso. Esse foi um dos motivos que me levaram a me interessar pelo Olavo de Carvalho, porque ele foi o primeiro opositor ideológico que eu tinha na época que dizia isso claramente. Ele, na verdade, dizia exatamente o que eu estava dizendo. Levando tudo isso em conta, não fazia o menor sentido dizer que tinha acabado. Por essas e outras, eu meio que comecei a ter uma certa influência do Olavo de Carvalho, sempre, porém, o considerando o meu antimestre. O que isso significa? Alguém com quem eu aprendi muita coisa, eu passei a repensar algumas coisas também, mas que eu nunca efetivamente segui. Pelo contrário, eu sempre fui um opositor, pelo menos em grande parte, o opositor ideológico dele. Eu sou o Marcos Valério XR e hoje é o dia 25 de junho de 2020. E aproveitar que eu tenho um quadro astrológico aqui, né, e tocar nesse curioso assunto do famoso guru ex-astrólogo que tanto influência e tanto impacto teve nesse nosso país. Na realidade, eu leio Olavo de Carvalho desde 2004, pelo menos, talvez 2003, eu não tenho muita certeza. Eu ouvi falar dele pela primeira vez numa época que eu estava muito engajado, né, na questão de reunir um grupo de pensadores céticos e racionalistas, né? Nessa época eu estava muito mais preocupado com a questão do criacionismo, do fundamentalismo religioso. Eu comecei a ter vários contatos na internet, principalmente, com vários grupos que, entre outras coisas, foram resultado no Sociedade Terra Redonda, esses grupos de céticos e racionalistas, na Ateia e entre outros casos. Já nessa época eu tinha um certo incômodo, porque apesar de eu ter essa visão crítica e defender inclusive muita popularização do famoso livro de Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, mas por outro lado eu também nunca fui uma pessoa flagrantemente hostil à mentalidade religiosa, de forma alguma. Eu nunca quis pregar ateísmo, muito menos materialismo geral. Só mais apenas pensamento crítico, que de um ponto de vista filosófico sério, não pode se confundir com a defesa, principalmente dogmática, de um materialismo, de um ateísmo. O ceticismo não é a defesa do ateísmo e do materialismo, pelo contrário, ele é a suspensão do julgamento que vai deixar exatamente em aberto a solução final para os problemas do universo, da constituição da natureza. E foi nessa época que eu ouvi falar de que Olavo de Carvalho estaria atacando os ateus. Aí eu tomei contato, comecei a ler e eu fiquei absolutamente intrigado, né? Porque eu achava, era muito interessante o pensamento dele. Eu, desde o princípio, sempre divergia de muitas coisas, mas eu aprendi outras. E o ponto é que teve uma influência significativa. Agora, é bom observar que Olavo de Carvalho era muito diferente antigamente. E você não precisa nem acreditar em mim. Procura aí no YouTube qualquer vídeo de palestra, de entrevistas em jornais que o Olavo de Carvalho dava há mais de 20 anos atrás. E você vai ver isso, aquele Olavo que você via antigamente e esse hoje está quase irreconhecível. Ele era muito menos extremista, muito menos radical. Ele era muito mais ponderado. Para você ter uma ideia, muita gente não acredita nisso quando se diz. Mas o Olavo de Carvalho, que assumidamente já votou no Lula e já votou no PT, até considerava o PT como uma esperança para conter o avanço desmedido do neoliberalismo. Ele chegou a dizer isso, em mais de uma ocasião até. Ou seja, se você for observar esse processo,
houve uma degeneração brutal, especialmente a partir do momento que ele começou a fazer esses talk shows no YouTube. Eu até diria que um dos motivos da acentuação da degeneração do pensamento olavista foi quando ele passou a deixar de ser um escritor, ou até um, entre aspas, um blogger, né, porque ele tinha um site, o seu maior veículo de expressão era do site, e passou a ser um vlogger. Aí parece que houve uma degeneração. Mas bem, o meu principal fonte de contato sempre foi o site, né, que é o Sapientiam Non Victim Malitia. E eu li com toda certeza aquele site inteirinho, e tem coisa pra caramba. E tanto que quando eu fui comprar aquele tal de... quando eu comprei aquele livro, Tudo que você precisa saber para não ser um idiota, não adiantou nada, porque eu já tinha lido todos aqueles artigos. E a avaliação que eu faço? Tem textos excelentes ali. Tem textos muito ruins. E é fácil perceber a tendência. Geralmente, quando o conteúdo que ele toca não tem um ponto ideológico sensível, contemporâneo, essa questão, geralmente os textos são bons. Ele tem textos de abordagens filosóficas diferenciadas, textos de questões que não tem nada a ver até com política e ideologia. Mas com o tempo, especialmente a partir do governo petista, a coisa foi complicando, porque ele começou a ser cada vez mais sistematicamente um adversário do PT, até que chegou a um ponto que ele passou a desenvolver apenas um único tipo de texto praticamente. Era um texto que sempre tentava fazer uma associação de conteúdos visando um método, chegava a ser rígido. Você começa levantando um tópico genérico qualquer, ou um tópico filosófico histórico que é aparentemente completamente desvinculado, vai desenvolvendo todo um processo de pensamento, fazendo reflexões filosóficas baseadas em grandes autores, ou processos históricos diversos, de um modo que não tem como você saber no que aquilo lhe vai dar. Aí você faz uma associação com alguns elementos contemporâneos, joga dentro da questão do século XX essa dinâmica entre o socialismo e o capitalismo, vai para o caso brasileiro e começa a colocar o PT de um lado com o anti-PT, e no final você termina falando mal do PT, falando mal do Lula. É impressionante, virou esse o método consagrado dele, né? E daí para frente foi piorando. A maior parte do conteúdo do site dele saiu do ar, viu? A maioria daqueles textos bons não estão mais lá. Aquele site que ainda está lá, que eu não vou nem linkar, porque o conteúdo já está totalmente diferente, meio que degenerou. E inclusive tem um fato curioso, né, que o Olavo de Carvalho nunca me respondeu. Eu enviei mensagens para ele, mas não respondeu. Mas ele respondeu a alguns interlocutores meus, que também eram frequentadores do meu site. E houve um caso curioso, que um desses meus contatos enviou um texto meu, onde eu comentava o Olavo de Carvalho e eu fazia uma análise dele, né? E o Olavo leu esse texto. E ele respondeu esse texto, só que sem me citar, num texto que ele escreveu chamado No Velho Oeste, onde ele se comparava a um grande pistoleiro, assim, que dominava a região, sendo desafiado por qualquer... e na verdade eu sei que esse texto se referia a mim, sabe? Porque o timing do processo de ter enviado para ele lá e o modo como ele respondeu foi bastante auto-evidente, e apesar de não me citar, fica bem claro do que ele está falando. E até, não só eu tinha muito pessoal da filosofia, né, porque eu estava ainda na universidade, tinha alguns colegas meus que já tinham sido, já tinham que ser correspondidos, já tinham sido até bastante, entrado em contendas bastante severas, né, com o Olavo. A gente até pensou em montar uma comunidade de Orkut, assim, tipo, já fui xingado por Olavo de Carvalho, né? Para mostrar que teve essas ironias na época. Ou seja, apesar de eu nunca ter tido um relacionamento direto, vários dos frequentadores do meu site, de colegas meus, alguns tiveram. E de uma certa forma isso gerou uma certa celeuma assim, entre algumas pessoas. Aí chegou onde chegou, e sim, é um dos principais responsáveis pela chegada de Jair Bolsonaro por isso. E tem que se colocar. O principal e sempre será a Rede Globo, não tenha dúvida. O principal motivo de Bolsonaro ter chegado à presidência é Globo, porque a sua força máxima é o antipetismo. Mas bem, Olavo de Carvalho desenvolveu mais essa ala ideológica mais profunda, entre aspas. Eu não estou usando profundo no sentido positivo exatamente.
Mas assim, a força motriz maior do antipetismo no Brasil é a Globo, não tenha dúvida. Era o projeto, a tentativa da Globo de levar de volta os tucanos ao poder, né? Então ela desenvolveu uma campanha extremamente sistemática de ataque midiático com aquela sutileza que lhe é típica, bem diferente da Veja, por exemplo, mas não menos eficiente, pelo contrário. É um grau de sutileza que simula uma ponderação, simula uma certa preocupação generalizada, mas que o objetivo era muito claro. O que aconteceu foi que não deu certo, porque Globo e Olavo de Carvalho também nunca se deram. Em parte por quê? Porque Olavo de Carvalho sempre se posicionou de uma forma muito aberta contra o globalismo. E Globo é a representante suprema do globalismo do Brasil. No entanto, eu costumo dizer que Olavo de Carvalho é o ombudsman do globalismo. Um texto que, inclusive, eu desenvolvi para a dissidência política do DF. O que é? O ombudsman é alguém que faz uma crítica interna de um movimento, de modo que, para o desavisado, ele parece alguém totalmente hostil, totalmente contrário àquele movimento, mas, no fundo, ele está colaborando com ele. Ele está ajudando a aperfeiçoar, ele está apontando os defeitos, criticando para que ele se aperfeiçoe e se torne mais eficiente. E eu, sinceramente, não sei se o Olavo de Carvalho faz isso de uma forma consciente ou não, porque o fato é que de lá para cá ele passou por um processo tão grande de deterioração mental que, sinceramente, atualmente dizer que ele está senil é pouco. Acabei de ver um vídeo dele ali, nem consegui ver tudo, onde ele chegou a dizer que só existiu duas forças político-ideológicas no Brasil nos últimos décadas, olavismo e não olavismo. É impressionante o grau de delírio que ele se encontrou agora. Mas o que eu quero deixar muito claro é, não era assim. Foi um pensador que, apesar de ter sempre tido um viés, pelo menos desde que começou a se popularizar, ter tido um viés conservador, e desde que ele continuou a se popularizou, já não era mais astrólogo, é bom deixar isso claro. Se bem que também nunca foi um astrólogo tradicional, tinha uma visão mais da astrologia num sentido mais histórico, mais simbólico, que infelizmente se perdeu totalmente na atualidade. A astrologia hoje digo sempre isso, uma bobagem completa comparado ao que foi no passado. Antigamente os astrólogos eram astrônomos, né? Eles eram capazes de prever os movimentos dos astros, se situar geograficamente em qualquer lugar do globo pela posição das estrelas. Eles são capazes de prever eclipses, e era basicamente essa noção da harmonia celestial refletida na harmonia terrestre que se acreditava haver uma série de possibilidades de previsões que eram mais modestas do que as que costuma se fazer hoje. Mas bem, deixando isso de lado, o ponto é que faça essa experiência, procure vídeos, entrevistas antigas do Olavo de Carvalho e compare com essas mais recentes talk shows dele. É totalmente diferente, chega a ser... é triste. E eu até ponho como um post do Facebook, eu não me lembro se foi um tweet, agora realmente não me lembro. Eu pessoalmente nunca segui o Olavo de Carvalho, nem Twitter eu tenho, nem no Facebook, porque quando eu abracei já o Facebook, essa fase boa dele já tinha passado. De uma certa forma, eu poderia até dizer isso, redes sociais no geral, YouTube incluso, coincidiram com a degeneração do Olavo de Carvalho. Esse é o ponto central. Aliás, tem a impressão que colaboram com a degeneração de tudo. Então, houve um post dele, que deve ter uns 3 anos no máximo, onde a mim foi assim o atestado definitivo que ele tinha perdido a noção do real, ele tinha perdido a sanidade. Quando ele passou a desdizer tudo que ele disse antes. Foi um post que eu acho que foi na época do impeachment da Dilma, ou seja, já tem, na verdade, 4 anos, onde ele dizia que o PT estava lutando pela pura e simples sobrevivência, porque se fosse alijado do poder ele se acabava. E ele foi bem enfático nesse post. Só que ele passou os 20 anos anteriores dizendo o absoluto contrário, dizendo que o PT era uma força estruturada, enraizada, uma força do comunismo, uma organização criminosa super preparada que, caso fosse tirada do poder, estava totalmente empenhada na sociedade, dominando todos os órgãos por meio do processo do grancismo, ou seja, tinha o poder nas mãos em vários níveis, inclusive controlando milícias de qualquer parte. Então, como é que ele, inclusive controlando grande parte da mídia, então como é que ele me diz que se o PT perdesse a presidência, estava acabado?
Ou seja, jogou tudo que vivia dizendo, e isso era o fundamento estrutural do pensamento dele, de que toda a estrutura de poder no Brasil está tomada pelo comunismo, com especial participação do PT. E o que nos leva, por exemplo, ao tema do Fórum de São Paulo, que, na verdade, o Fórum de São Paulo foi fundado pelo PT, não exatamente pelo PT, mas liderado, a liderança. E não, era evidente, porque afinal era o maior país da época, a maior liderança de esquerda na América Latina, né? De todas as Américas, na verdade. E Lula era o seu expoente máximo, ele é um dos principais responsáveis pela fundação do Fórum de São Paulo. E aconteceu também uma coisa que é verdade, que o Olavo viveu dizendo, que houve um curioso ocultamento da realidade do Fórum. Na verdade, não é que não ocultamento deliberado, o pessoal realmente não levava a sério. Mas por quê? Porque o que é o Fórum de São Paulo, para quem quer realmente saber? O Fórum de São Paulo, o que foi? É uma reunião de lideranças latino-americanas, principalmente, das quais, além de Lula, se destacava Chávez, Fidel Castro, Rafael Correia, o próprio Kirchner, e várias organizações, partidos de base, cujo objetivo autodeclarado, que está lá nas famosas atas do Fórum de São Paulo, que o Olavo de Carvalho vive recomendando as pessoas lerem, conter o avanço do neoliberalismo na América Latina, o que conseguiu com um sucesso bastante considerável. O Fórum de São Paulo é o principal responsável pelo fato de que a América Latina foi, durante o começo do século XXI, o único local do mundo onde a desigualdade não aumentou. Pelo contrário, ela conseguiu ser contida e revertida, porque as políticas dessas lideranças esquerdistas, muitas delas populistas, conseguiram promover uma redistribuição de renda, mesmo que temporária. E apesar de não terem contido o crescimento do PIB de seus países e o surgimento de novos ricos, como é o caso típico do Brasil, ou seja, a época do PT foi uma das épocas que mais surgiu novos bilionários na história, mais surgiu novos milionários, e houve um aumento da riqueza geral, mas esse aumento teve uma certa redistribuição, ele não foi tão concentrado. Diferente da era posterior, por exemplo, quando de Temer para cá, onde o crescimento do número de bilionários foi ainda maior, mas com um achatamento drástico da renda generalizada. Então, esse foi o efeito prático do Fórum de São Paulo, essa contenção. É difícil explicar por que houve de fato uma certa omissão disso, que talvez porque fosse mesmo relativamente irrelevante, num sentido quanto uma situação controlada, uma vez que, apesar dos seus atos não receberem cobertura na mídia, eles eram atos públicos, eles revertiam publicamente nas políticas públicas de governo em todos os países. Para deixar um ponto específico, é bom lembrar que o Fórum de São Paulo demorou muito para começar a ter influência do neoesquerdismo globalista. Na verdade, essas pautas de gênero, raciais, elas começaram a entrar nele posteriormente. Essas pautas que sempre foram defendidas abertamente pela grande mídia, né? Pelo globalismo em si. Então a gente teve um conflito de várias frentes aí, mas o ponto que eu quero deixar muito claro é essa história de dizer que o Fórum de São Paulo tinha esse poder todo, como se fosse assim uma coisa capaz de controlar todos os destinos da América Latina, tanto era falso e absolutamente falso que se demonstrou totalmente incapaz de conter o processo golpista pelo qual o Brasil passou. Quando derrubaram, quando tiraram a Dilma do poder, onde é que estavam os guerrilheiros cubanos que vieram para tomar o Brasil? Onde é que estavam lá as inúmeras forças que controlavam todos os órgãos da mídia, que controlavam o judiciário, que controlavam eles, derrubaram-os, porque o STF não fez porcaria nenhuma, Congresso mesmo derrubou, mídia ajudou, Forças Armadas fizeram porcaria nenhuma, tudo o contrário do que o Olavo de Carvalho vivia dizendo, que o PT tinha o controle total de tudo, para implantar uma ditadura comunista. E aí, o que sobrou? O que sobrou foi principalmente a hegemonia de uma mentalidade que foi a principal responsável por ter tirado o PT do poder, o PT e o Lula, que é essa mentalidade globalista generalizada, liberal, que reinstituiu políticas liberais econômicas no Brasil e não fez absolutamente nada contra as políticas liberais culturais, que colocou o sonho dourado
Paulo Guedes no poder são idolados no sentido do que ele pretende fazer, não da sua capacidade, que capacidade dele é zero. Mas o sonho mesmo era colocar o PSDB, né, de volta ao poder. E com certeza teria sido menos desastroso, porque pelo menos eles têm um grau mínimo de sanidade, né, que o bolsolavismo não tem. Mas, bem, o ponto é que eu tive uma forte influência do Olavo de Carvalho, percebi muitas coisas, passei a perceber muitas coisas através dele, mas eu nunca, deixa claro, eu nunca o segui, eu nunca abracei o anticomunismo, nem de longe. Até porque eu nunca fui comunista, também não preciso ser anticomunista. Não preciso... O Olavo de Carvalho foi, ele se declarou que foi comunista e depois virou anticomunista. Essa bipolaridade de ficar oscilando de um lado para o outro é bem típico de gente que tem, às vezes tem esse problema de se achar, essa falta de centralidade, de se perceber mais precocemente no mundo, né? Claro que eu tive as minhas variações ideológicas ao longo da história. Eu já me declarei, por exemplo, feminista, hoje eu me declaro antifeminista, mas eu me declarava um feminismo muito diferente do que esse feminismo que hoje me coloco como antifeminista. Então, assim, não houve exatamente essa inversão. Algumas coisas eu mudei, claro, mas virar completamente já não é muito da minha natureza. Eu sempre tive um certo grau de equilíbrio, assim, que eu noto que muito desse pessoal não tem, né? E basta você observar que os mais radicais são justamente aqueles que invertem suas posições. E aí eles usam essa experiência prévia para se dar um ar de autoridade, um ar assim de maior importância, de maior conhecimento de causa para a sua nova causa. Mas bem, eu ainda continuo recomendando que se leia coisas de Olavo de Carvalho, principalmente os textos mais antigos. Infelizmente, não existe uma seleção clara dos textos melhores e dos piores. O famoso livro lá do Tudo que você não precisa saber para não ser um idiota, tem alguns textos muito bons, mas tem outros horríveis, que são os que vão numa direção tal. Uma vez eu fiz uma seleção dos piores textos de Olavo de Carvalho. Realmente, eu dizia o seguinte: se você pegar alguns textos aqui, o cara parece um gênio absoluto, mas se você pegar esse aqui, ele parece um imbecil total. É impressionante. Na verdade, uma coisa curiosa que muitas das coisas, quase tudo que o Olavo de Carvalho diz contra outras pessoas se aplica a ele mesmo. Mas assim, hoje, atualmente, é verdadeiramente trágico que ele tenha colocado no poder alguém justo quando ele está no estágio de deterioração tão grande. E eu insisto, não era assim. Ele era bem mais lúcido antigamente. Um fato curioso que eu devo contar tem a ver com um antigo frequentador do meu site, né, o Fernando Ventura, que ele tinha um blog Atmosfera Densa, Gravidade Dobrada, muito bom. Inclusive tem uma história de ficção científica no meu site. Eu fiz alguns artigos, inclusive dialogando com artigos dele, tem um conteúdo muito bacana. E esse meu seguidor, ele se considerava um olavetexiano, né, porque ele meio que se achava num ponto entre o Olavo de Carvalho e eu, né, uma certa influência. E isso é interessante, porque de uma certa forma eu também me considerei durante muito tempo entre a tentação olavista e alguma outra coisa que eu nunca achei. E eu sempre que, putz, onde é que está o Olavo de Carvalho da esquerda? Para falar a verdade, eu nunca achei. Eu tive vários candidatos interessantes. Eu cheguei até um link para a página do Olavo de Carvalho na página principal do meu site, né? Mas eu também colocava contraposições, especialmente a Alon Farwerker, o famoso Altamiro, lá do blog Altamiro, naquela época era muito bom também. E no geral eu tentava achar esse contraponto, mas o fato é que eu nunca consegui encontrar esse Olavo de Carvalho da esquerda. E isso é um ponto interessante, essa falta de uma liderança intelectual clara e pelo menos capaz de articular bem um discurso é gritante, porque você vai encontrar muita gente boa na esquerda, mas boas em pontos específicos, não de uma forma geral com capacidade de comunicar com o grande público. Até pelo contrário, quando esse pessoal chega a comunicar com o grande público, geralmente é num nível bem degenerado de discurso, nos quais, por exemplo, se for confrontado com a habilidade retórica do Olavo de Carvalho, não tem menor condição, não tem nem comparação. O Olavo de Carvalho ele popularizou uma teoria dos 4 discursos, em parte inspirado em Aristóteles,
que é uma coisa que eu recomendo prestar muita atenção, que seria basicamente a dimensão poética, lógica, dialética e retórica dos discursos, nos quais o discurso pode ir do lógico, ou seja, o pensamento racional abstrato puro, daquele que você desenvolve interiormente, na sua forma mais assim refinada, mas o mais comum é ser de uma forma dialética, ou seja, que é um discurso predominantemente lógico, mas que por meio da dialética e por meio de uma, não só de um diálogo entre partes distintas, mas por meio de um diálogo interior, acaba dominando a maior parte da produção intelectual. Aí você tem a dimensão retórica, que é aquela parte que já está menos preocupada com a verdade do discurso, mas mais preocupada em convencer. E por fim você tem a parte poética, que não tem valor de verdade. E isso é interessante, porque nesse nível de elaboração, evidentemente o Olavo deveria se pautar primordialmente por um discurso lógico. Mas na verdade ele fica a maior parte do tempo entre o dialético e o retórico, e eu diria que ultimamente ele descambou para o poético, sendo que poético não é falando necessariamente de uma coisa refinada e bela. Poético é quando você apela a puras e simples emoções sem sequer estar preocupado com uma relação direta daquilo com qualquer realidade. Diferente do retórico. O retórico apela para o emocional, mas tentando apontar elementos da realidade. E quando chegou nesse grau de degeneração de uma poesia escatológica que se tornou o olavismo, ao ponto de referências ao aparelho escritor dominarem a maior parte do que ele fala, e não era assim antigamente, você percebe que o grau de degeneração, parece que o discurso foi descendo aqui, passando pelo estômago, descendo indo lá para baixo. Infelizmente, é claro que é perdoável, né? Pode ter sido uma simples questão de senilidade. Eu tenho a fortíssima impressão que se ele tivesse a dignidade de se prestar a algum tipo de análise médica, psiquiátrica, poderia ser detectado algum tipo de transtorno que passou a dominá-lo recentemente. E a tragédia é essa, isso acontece num momento que ele não tem mais condição nenhuma de oferecer verdadeiramente uma produção intelectual mais séria, tanto que ele parou de escrever. Observe, ele escreveu muito, no máximo até 2014, 2015, depois ele não escreve mais, há muito tempo que não escreve, só fala. E a diferença entre a fala e a escrita é significativa, amigo. Você não pode, você tem que tomar muito cuidado. Aliás, uma preocupação que eu tenho é exatamente essa. Como eu estou fazendo mais vídeos recentemente, eu tenho escrito menos, mas eu estou sempre tentando manter esse hábito, porque por mais que os dois sejam importantes, você manter um equilíbrio é crucial, porque assim como a leitura, ler e ver, ouvir discursos, ver vídeos, são diferentes e devem ser mantidos também em equilíbrio. Você tem que tomar muito cuidado para não passar a fazer apenas uma coisa. E isso eu afirmo integralmente. Se você não ler, todo o conhecimento que você tem é baseado em você assistir aulas, assistir, parece ouvir discursos, tem sim uma falta brutal na sua formação. Não tenha dúvida, infalivelmente tem. Não digo que não tenha o contrário também. Se não fosse apenas ler, mas não é capaz de prestar atenção num discurso, da mesma forma como você apenas escrevendo ser capaz de falar e vice-versa, você tem que ter um certo equilíbrio aí. São linguagens válidas, a linguagem audiovisual também, até que com recursos gráficos, de efeitos, também são todas linguagens que merecem ser respeitadas e utilizadas das formas mais amplas possíveis. Mas bem, o que tenho para dizer essencialmente é isso. Foi um pensador que me influenciou muito em uma série de aspectos, mas eu nunca me deixei levar por ele, porque apesar de tudo, apesar de eu ter sofrido várias alterações, cheguei a dizer que o Olavo de Carvalho me endireitou um pouco. Apesar de tudo isso, teve princípios dos quais eu nunca abri mão, em especial a ideia contrária ao do olavismo, por exemplo, de que não é possível, de fato, você promover um tipo de aperfeiçoamento social por meio de algum grau de acúmulo de conhecimento que se revela de uma forma assim, até meio que na forma de um positivismo progressista, apesar de que também tem uma crítica muito séria a isso, que eu desenvolvi recentemente, mas assim, basicamente contrário, a ideia de que essa sociedade não possa ser aperfeiçoada. E o Olavo ele sempre pregou isso, que na verdade você não tinha como você
efetivamente modificar e aperfeiçoar a sociedade por causa de um defeito estrutural que é um pensamento tipicamente cristão, né? O mundo está amarrado no maligno, então, na verdade, somente uma intervenção divina poderia efetivamente resgatá-lo, e coisa que só pode acontecer num processo escatológico final, escatológico agora no bom sentido, né? De uma restauração do mundo, essa visão bastante essencialmente religiosa, que é uma visão que eu nunca fui assim, um grande adepto, sempre tive uma visão. Eu tive durante muito tempo uma visão de progresso, nesse sentido, alinhada ao marxismo, apesar de que eu não acreditava que o futuro humano seria aquele descrito, aquele que os marxistas costumavam descrever. Nunca acreditei nessa ideia de uma sociedade totalmente sem classes, sem Estado. Não sei, não é minimamente possível, mas eu sempre acreditei em algum grau que a gente atingiria um determinado grau de desenvolvimento. Não que a gente não possa perder, né? Se vier uma guerra destruir tudo, ferrou. Mas que a gente pode manter isso de uma forma mais ou menos estável, com umas dinâmicas temporárias que hoje eu me coloco que elas são mais drásticas do que eu gostaria. Então hoje eu acho que a gente chega a um determinado ponto, sim, só que esse ponto não é tão estável, ele vai continuar oscilando, revertendo. Você nota isso muito, inclusive, entre muitos autores de ficção científica, em especial no pressuposto de Star Trek, né? O que tem no pressuposto da série Star Trek a respeito da humanidade? Que ela atingiu um estágio final de desenvolvimento, e esse final é necessariamente secular, laico, agnóstico, para não dizer ateu. Você vê que não tem religiões na Terra. Eles atingiram aquele estágio liberal puro, sonhado pelos liberais em geral, né? E isso eu não digo, não, isso não é possível, isso não vai acontecer. A gente pode chegar a ter, em algum momento, uma grande hegemonia global do liberalismo, ou talvez a gente já tenha passado por essa hegemonia global. Mas em algum momento vem uma outra força e muda de novo, e talvez nós tenhamos aí, durante muito tempo, uma hegemonia do Islã na Terra. Poucos filmes lidaram com essa possibilidade. Um deles que pincela essa possibilidade é aqueles do Riddick. Se você observar bem, o Pitch Black, a Batalha de Riddick, tem esse pressuposto no fundo, assim, que o Islã atingiu um grande estágio global planetário, né? Mas também não vai ficar para sempre, vai chegar um momento, vai reverter. O fato é que o futuro ele não é fixo, ele vai estar sempre, a gente não vai chegar no momento final e acabou a história. Foi uma certa digressão que eu fiz agora, mas a questão é essa. É um pensador que eu acho que os textos dele são altamente recomendáveis, e uma coisa que eu sempre disse para todo mundo, quer você concorde ou não, quer você acredite ou não, quer você goste ou não, você não pode ignorar o Olavo, você tem que estar de olho no que está dizendo, e não deu outra. Essa ignorância deliberada sobre o Olavo de Carvalho, por exemplo, a Globo só teve coragem de começar a falar do nome dele recentemente, apesar de ele já ter trabalhado na Globo há muito tempo atrás, para algumas publicações da Globo. E se todos tivessem prestado mais atenção e lido alguma coisa do Olavo, a situação podia ser diferente. Pelo menos seria capaz de prever não só o que estava sendo planejado, como talvez fosse capaz de prever até o processo degenerativo. Não sei, talvez não, talvez tivesse uma gama olavista ainda maior que acompanhou ele nesse processo de degeneração mental. E aí que eu quero colocar o meu ponto final, e para acabar mesmo. Eu já coloquei em vários vídeos meus o processo que a pior doença mental que a gente tem atualmente é o anticomunismo, do qual o bolsonarismo é o derivado. O anticomunismo ele tem esse potencial degenerativo, porque, excetuando aquele momento onde de fato houve um movimento comunista significativo, e esse movimento estava muito radicalizado em sua base, com essa proposta de realmente subverter totalmente a estrutura cultural da sociedade, exceto esse momento onde o anticomunismo fazia pleno sentido, principalmente o anticomunismo de uma ordem assim, católica, esse momento era uma coisa, mas esse momento passou, e já passou há muito tempo. O Brasil nunca correu risco algum de sofrer uma revolução de massas de ordem comunista. Ele teve ameaças, teve umas escaramuças aqui ali, mas elas nunca tiveram a menor chance.
No tempo do Estado Novo varguista, que assumiu o poder por meio de um golpe de Estado anticomunista, declarando uma ameaça da União Soviética de colonizar o Brasil, um plano que foi uma fraude escancarada, o famoso plano Collor. A gente sabe, está documentado que ele redigiu isso de uma forma completamente fraudulenta para dar um golpe. Mas naquela época a gente tem que considerar uma coisa, ainda dava para levar essa ameaça a sério, porque tinha tido revoluções recentes aí, né? As intifadas, tenentismo, as coisas, então era uma coisa relativamente recente. Mas já na época, em 64 já não era assim, meu amigo. Sabe quem que você precisa ler para entender isso? O Usta. Sabe aquele livro do Usta, de tudo envergonhada? Pois é, eu li. O próprio Usta deixa muito claro que depois do golpe de 64, demorou muito para os movimentos de esquerda começarem a se organizar, tanto que foi 4 anos para chegar em 68 e meter o AI-5 e precisar realmente começar a desmobilizar tão tardiamente. Porque não tinha nada preparado antes para tomar o poder no país, meu Deus. É óbvio. Como é que você diz que tem uma ameaça urgente, que exige uma tomada urgente, e quando você assume, você demora 4 anos para tomar uma medida radical contra essa ameaça? Onde é que ela estava? Porque não tinha a menor possibilidade de acontecer. E pelo amor de Deus, vim me falar isso. O século XXI é demência absoluta. Como que esse processo de destruição, de autodestruição cognitiva acontece? Isso talvez mereça um vídeo. Eu tenho um vídeo meu sobre a questão do anticomunismo. E eu não vou me alongar mais aqui. Vou colocá-lo aqui nas referências. Mas assim, para tentar dar uma resumida, você tem que estar atacando uma ameaça inexistente para beneficiar uma ameaça real. Ou seja, você, em nome do combate a algo que simplesmente não existe, de um mal que não existe, você viabiliza e você fortalece o mal real. O mal real que eu estou falando nesse momento é o globalismo. É a deteriorização da sociedade por meio de um processo de hiperindividualização, de destruição e subversão cultural ainda pior do que aquele anterior, porque aquele, pelo menos ainda tinha uma certa dialética, assim, que você vai com uma determinada força, mas como você foi demais, você acaba voltando. E esse não, esse é um processo sutil que vai comendo, só que come definitivamente. Esse que tem em mente, às vezes você tem um movimento violento, um movimento revolucionário, ou seja, até violento no sentido, que parece que vai ser devastador, porcaria nenhuma, porque vem uma reação e meio que restabelece aquela ordem antiga. Mas quando você tem um processo lento de corrupção das estruturas, esse processo tende a ser irreversível. Compara, por exemplo, com um jovem sofrer um acidente e se recuperar, ou ele ir sofrendo um câncer lento, assim, que vai ocorrendo irreversivelmente. E o que acontece? O anticomunista, ele, nesse delírio, ele acaba colaborando com um inimigo real que, no fundo, ele também pensa que combate. E para você sustentar por muito tempo esse processo de agir contra o seu próprio interesse, a favor de um interesse obscuro que você não compreende, enquanto você ataca um inimigo inexistente, não tem como isso não te corromper em todos os níveis. E foi isso que aconteceu com o Olavo de Carvalho. É isso que acontece com todo mundo que entra nesse surto esquizofrênico anticomunista. O anticomunismo é um negócio tão perigoso que ele destrói as melhores mentes. E essa é a mensagem final que eu tenho para dar. Eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 25 de junho de 2020. Obrigado por sua atenção.